Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com amigos. Tenho um carinho muito grande pela Univale, tenho pessoas muito queridas que compõem o quadro da Univale. Então, é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Então é isso. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre métodos, pensando especificamente em artigos tecnológicos. E aí eu fiz uma apresentação para vocês em que eu vou me aprofundar um pouquinho no que seria básico sobre métodos, para depois a gente voltar e falar mais especificamente sobre artigos tecnológicos. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Agradecer a Univale, agradecer especificamente a professora Dinorá, que é uma parceira em vários fóruns, né, Dinorá, que já estivemos juntos e estaremos ainda, né, em breve. E agradecer a todos os presentes. Quando me dizem que tenho que escrever um artigo tecnológico, aí a sensação é essa, né? De o que é que está acontecendo, estou perdido, por onde é que eu começo, o que é que eu faço? Não faz parte do paradigma da administração a escrita de artigos com foco no praticante. Não faz parte do paradigma de grande parte da academia a construção de artigos com esse objetivo. Então, acaba sendo para a gente algo novo, né? E a gente falar de artigo tecnológico vai chegar no momento que eu vou comentar isso com vocês, vou frisar novamente, que não é falar de um único modelo, né? É falar, talvez, de uma essência, mas que seguem modelos diversos a depender de onde a gente pretende publicar. Então, o primeiro passo importante é não se começa escrevendo um artigo. Esta é uma das últimas etapas do processo. Isso é óbvio, né? Provavelmente é óbvio para todos vocês. Mas é importante a gente escrever e falar isso nessa proposta de discussão nossa aqui hoje, para a gente ver que eu tentei colocar aí como 4 macro etapas desse processo, que poderia ser explodida em milhões de etapas, né? Cada quadrinho desse aí pode ser explodido em diversas outras etapas. Então, considere simplesmente como um macro mapa aí do processo. A gente teria uma primeira etapa, né, que é o projeto da pesquisa, é projetar a pesquisa. Aí, depois da pesquisa projetada, a gente vai realizar essa pesquisa, para só então, de posse dos resultados, né, a gente começar a escrever um produto que seja um artigo, ou vocês estão no mestrado, vocês vão produzir dissertação, aqueles que estiverem fazendo doutorado vão produzir uma tese, tem outros que vão preferir escrever outros produtos, né, que não necessariamente artigo, mas o nosso foco hoje é falar sobre artigo, então a gente só começa a escrever o artigo depois da realização da pesquisa, para aí sim, depois a gente começar o processo editorial, a gente iniciar, dar o start ao processo editorial. Então, vejam que eu fiz questão de colocar esses 4 passos para a gente dar atenção a todos eles. Dar atenção à ideia de que a gente precisa projetar essa pesquisa, dar atenção à realização da pesquisa, depois do projeto, a escrita do artigo depois da realização da pesquisa e o início do processo editorial depois do artigo escrito. Entretanto, esta última aí de iniciar o processo editorial depois do artigo escrito, tem uma etapa do processo editorial que eu vou sugerir que vocês tragam para o quadro escrever artigo, que é o de escolher o alvo de publicação. Porque, como eu falei há pouco, a depender do journal que você escolhe, ele vai solicitar uma estrutura de artigo que se você deixar para escolher depois, você vai ter retrabalho, tá? Mas a gente vai chegar lá. Vamos primeiro começar na etapa 1, né? Assim, a gente falou lá que a primeira etapa é projetar a pesquisa.
E é no projeto que a gente vai definir método. Lembram lá que meu desafio imposto pela Dinorá é falar sobre método em artigo tecnológico. Então, o método ele é definido na etapa de projeto. E aí, quando a gente começa a falar em projetos e métodos na área de gestão, na área de administração, a gente entra numa dualidade, né, que o Jailson já apresentou antes, que é essa dualidade entre a compreensão de problemas, ou seja, desenvolver um projeto que vai compreender os problemas e escrever um projeto que seja focado na solução de problemas, tá? Existe aí um vasto material que vai falar sobre o dilema do rigor e relevância. Eu não vou entrar nesse ponto agora, até porque acho que isso já são situações vencidas, né? Dado até a configuração desse workshop, né? Mas a nossa área, ela acabou se afastando dessa ideia de dar solução de problemas e focando muito na compreensão de problemas, talvez como uma forma de se provar ciência. Quando começaram a questionar muito se a administração era ciência, aí os cientistas da administração começaram a ter que se comprovar cientistas, e a forma que talvez eles tenham encontrado era a de maior rigor metodológico, e em algum momento isso acabou superando a ideia da relevância do problema, né? Mas o Jailson já comentou sobre isso. Existe aí essa dualidade, né? Ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra, quando na verdade a gente precisa compreender problemas para que a gente possa desenvolver a solução, mas a gente também, depois de compreender os problemas, a gente tem que passar para a etapa de solução. Então, em momento algum, eu vou colocar aqui para vocês uma situação em que deixemos de compreender os problemas. Não, não é isso. Não é isso que estamos advogando. A gente está advogando por vamos dar o passo também para solucionar esses problemas. E essa dualidade, ela acaba sendo transposta para a ideia de oposição entre teoria e prática. Então, essa imagem, né, esse imaginário de que existe a teoria separada da prática e a prática separada da teoria, ela é reforçada em grande parte do ambiente acadêmico e empresarial. Eu vou falar de Brasil, mas eu acho que isso poderia ser expandido para muitas outras partes do mundo, talvez todas com graus maiores ou menores aí. E a gente tem, então, os sistemas de reputação. Então, a gente acaba com essa dualidade, tendo como consequência a construção de um sistema de reputação acadêmico e a construção de um sistema de reputação profissional, praticante. E aí, é como se eles fossem opostos, né? Como se houvesse aí uma polarização entre esses dois sistemas. E o sistema de reputação acadêmico não admite a prática, assim como o sistema de reputação profissional não admite a teoria. Então, é muito comum a gente participar, às vezes, de alguma reunião na indústria e quando você começa a tentar tratar os problemas de forma embasada cientificamente, você recebe uma oposição, né, de algum participante ali, como se, não vem para cá com teoria, não vem teorizar, não. Eu quero a solução do problema, como se a solução do problema fosse possível ser dada sem um apelo, obviamente, a questões teóricas, né, o que já foi construído em termos de conhecimento, e é construído e acumulado em termos de conhecimento. Da mesma forma, se a gente estiver participando de muitos fóruns acadêmicos, a gente tentar trazer fatos e dados do mundo das organizações, essas referências podem muitas vezes não ser consideradas como referências de credibilidade. Se eu citar em algum artigo meu um jornal de circulação diária ou uma revista de circulação semanal, provavelmente meu avaliador ele vai torcer não só o bico, como
o rosto inteiro para essa proposição. Enfim, né? Então, a gente como consequência, acabou construindo esses dois sistemas que eles não se conversam, e é como se, para se ter credibilidade acadêmica, não pode se ter orientação ao praticante, para se ter credibilidade praticante, não se pode ter base acadêmica. Enquanto o ideal seria, na verdade, a gente pensar nessa simbiose desses dois sistemas, né? Eles devem existir, eles só não devem ser separados, né? Então, a gente deveria pensar em acadêmicos e praticantes buscando situações do mundo que são relevantes para serem estudadas e buscar-se a solução dos problemas, e também sabendo que existem conhecimentos acumulados e registrados nas diversas fontes acadêmicas aí que vão auxiliar o processo de solução de problemas de forma metódica, né? Não deve-se pensar a oposição entre esses dois sistemas, e sim a simbiose entre eles. Aí, aqui é um esforço, tá, gente? E aí vocês me perdoem se essa versão zero aí desse diagrama ela contiver absurdos, né? Mas foi uma tentativa que eu fiz para apresentar para vocês, de pensar o método quando a gente está falando em artigo tecnológico. E aí eu fui para, quando a gente está falando em método, a forma mais básica é pensar nas formas de raciocínio, né? E a gente tem as formas de raciocínio, as básicas, né? O raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo, que são normalmente os mais estudados. E tem uma proposição, me perdoem, eu esqueci agora, mas acho que é Peirce, né, o autor, que vem com essa proposição de um raciocínio abdutivo. E aí eu tentei trazer aqui, né, pensando assim, quando a gente leva da teoria para a prática, né, a gente está fazendo talvez o processo aí de dedução, né? Quando a gente traz isso de forma bem superficial, tá, gente? Me perdoem aí essa superficialidade, mas só para me posicionar. Então, quando a gente traz da prática para a teoria, a gente está caminhando, né, no sentido da indução. E aí eu vou propor um algo aí que seria talvez o meio termo, né? Na verdade, eu estou propondo o conhecimento de outros para aplicar nessa construção que a gente está fazendo aqui de método para artigo científico. Que seria a ideia da abdução, né? Em que a gente usa mais a criatividade para buscar soluções possíveis a problemas, né? Sem o rigor e a certeza dos processos dedutivos, né? E sem até o próprio rigor também dos métodos indutivos, né? Não a certeza, mas o método indutivo ainda tem um grau de probabilidade superior às proposições abdutivas, tá? Mas vamos avançar um pouquinho aqui para a gente lembrar um pouquinho o que seriam cada tipo de raciocínio desse, né? Então, o raciocínio indutivo, a conclusão é uma conclusão provável, que assume eventos futuros com base nos eventos passados. Então, vamos pensar, foi até interessante porque o Jair estava falando antes da área dele, se é a área de marketing, e eu acabei trazendo aqui exemplos da área de marketing. Então, vamos pensar a escolha de um ponto comercial. O que se analisa, né, na escolha do ponto comercial? A gente vai analisar o fluxo de pessoas, a direção desse fluxo, né? Se é centro-bairro, ou se é bairro-centro, ou seja, existem negócios que estão melhor localizados se estiverem na direção casa-trabalho, e outros que estão melhor localizados se estiverem na direção trabalho-casa, né? Se a pessoa estiver voltando para casa. Ainda vamos analisar aspectos demográficos da região, vamos analisar características da vizinhança, e aí, com base em essas e tantas outras indicadores aí, a gente vai dizer se um ponto comercial ele é bom ou não.
a depender também do tipo de negócio que você vai fazer, vai comercializar, e por aí vai. Mas, ainda assim, a gente não tem um grau de certeza, a gente não exclui plenamente o risco. A gente pega da observação de tudo que vem dando certo nas diversas empresas comerciais que negociam aquele tipo de produto, ou aquela categoria de produtos, e diz, olha, aquelas que têm um fluxo com tais características têm melhores resultados, aquela que está posicionada em tal direção de fluxo tem melhor resultado, aquelas que estão em regiões com aspectos demográficos X, Y, Z têm melhores resultados, as que estão posicionadas com vizinho ao supermercado, vizinho a uma farmácia, tem melhores resultados, e por aí vai. E aí, quando a gente diz, vai checando tudo, ó, ok para esse indicador, ok para esse indicador, ok para esse indicador, a gente tem a tendência de concluir que aquele ponto será bom ou não será bom para o tipo de negócio que a gente está tentando instalar naquela região, ok? Então, a gente estaria trabalhando aí nesse procedimento com um raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo, que é esse que eu apresento agora, ele já é muito difícil de ser observado em ciências sociais. Na verdade, o próprio raciocínio indutivo também o é, tá? Mas só que o raciocínio dedutivo, ele se baseia em premissas verdadeiras para se alcançar conclusões verdadeiras. E nas ciências sociais, eu até coloquei aqui que pelo menos é raro, porque eu diria que é inexistente, premissas verdadeiras, tá? Até situações em que, poxa, isso é óbvio que seja assim, em ciências sociais muitas vezes a gente vê o comportamento contrário a esse tipo de expectativa. Por quê? Porque as variáveis são inúmeras, você não consegue sequer listar as variáveis, quanto mais descrever e analisar todas elas, tá? Quando a gente está falando de fenômeno social. Mas vamos lá, vamos considerar aí que a gente poderia estabelecer como algumas premissas como verdadeiras, né? E a gente vai imaginar, dentro desse contexto ainda de localização e marketing, a seguinte situação. Você tem um local A e o fluxo principal nesse local A é de automóveis. Nesse local A não tem estacionamento. E a terceira informação é que o desempenho de vendas está muito abaixo do esperado. Então a gente pode chegar a uma conclusão que é necessário investir em estacionamento. Porque se o fluxo é de automóveis, com estacionamento as pessoas param e compram. E aí o desempenho de vendas seria o esperado. Tá? Foi um esforço para usar a ideia de raciocínio dedutivo no contexto das ciências sociais. Seria muito mais fácil se a gente dissesse o seguinte: o exemplo da baleia, que é um exemplo muito utilizado aí pelos professores de metodologia para falar de raciocínio dedutivo, né? Então, a baleia é um mamífero, todo mamífero tem pulmão, a baleia tem pulmão. Então, essa seria uma conclusão, uma dedução lógica, né, a partir das informações que são premissas verdadeiras. A baleia é mamífero, é verdadeiro, todo mamífero tem pulmão, é verdadeiro, então eu não preciso abrir uma baleia para verificar se ela tem pulmão, porque eu consigo concluir com base nas premissas, ok? E a gente passa agora, nesse slide, para o raciocínio abdutivo. As conclusões são explicações possíveis. Eu, inclusive, fiz questão, gente, de colocar no plural as conclusões. Então, não existe uma única resposta, são algumas respostas possíveis, né? Então, são explicações possíveis para um fato. Aí, observem, quando eu falo em fato, eu estou falando do campo da prática. E esse fato ele vai ser observado à luz do conhecimento disponível. Então, estou falando do campo teórico. Então, por isso que eu coloquei naquele diagrama a abdução como aquela em que está ali, ó, olhando para fato e olhando para o campo teórico. Então, a gente teria talvez a tendência, dado aquele cenário que eu coloquei lá atrás de vocês, da dualidade em teoria e prática, então a gente talvez tenha uma tendência a achar que ou é teórico ou é prático.
ou eu tiro da teoria para analisar a prática, ou eu tiro da prática para trazer, para teorizar, né? Mas o raciocínio abdutivo, nesse meu processo de raciocínio aqui, de reflexão aqui, ele me parece ser aquele que considera o sistema como um sistema mais no meio termo entre o campo teórico e o campo prático, tá? E aí eu tentei também fazer um exemplo aqui de análise lógica, né, baseada no raciocínio abdutivo, que seria o seguinte: a pandemia reduziu o faturamento do comércio em geral. A falta de investimento em propaganda reduz o faturamento do comércio. Supermercados não tiveram redução no faturamento durante a pandemia. E aí a gente pode, e tem ainda a informação de que no supermercado X, o supermercado X cortou propaganda e teve redução do faturamento durante a pandemia. A gente teria, então, a conclusão, né, uma conclusão possível, que a queda no faturamento do supermercado X é devido ao corte em propaganda. Ou seja, os mercados não tiveram redução com a pandemia, eles mantiveram ali o nível de faturamento. Se este teve, não foi por conta da pandemia, foi por conta de outro aspecto. Qual é o outro aspecto? Eles pararam de fazer propaganda. É possível que tenha sido isso? É possível. É certo que foi isso? Não. Por quê? Porque existem milhões de outras variáveis que podem influenciar, inclusive a pandemia. A depender daquela região onde está localizada, a depender dos níveis de isolamento que foram impostos e dos prejuízos econômicos que acabaram sendo consequência da pandemia. Então, a gente tem aí uma multiplicidade de fatores possíveis. E isso traz a lógica de que quase tudo em ciências sociais segue esse caminho, né? Para quase tudo em ciências sociais, a gente vai ter conclusões possíveis e não determinísticas, né? Por mais que usemos, inclusive, métodos determinísticos para chegar às conclusões. Mas, ainda assim, a gente está isolando e trabalhando com algumas variáveis, e desconsiderando um leque de outras, tá? Mas vamos andar mais um pouquinho. Bom, então, fizemos forrar, né, trazer essa ideia aí de método, entender um pouquinho sobre o método, e a gente vai pensar agora o artigo tecnológico, né? Então, primeiro, lá num dos primeiros slides eu falei para vocês, né? A gente não começa escrevendo. Então, um artigo tecnológico é fruto de um projeto tecnológico. Por sua vez, o projeto tecnológico é aquele que visa solucionar problemas. Foi o que Jailson chamou a atenção para a gente logo na primeira apresentação. E a solução de problemas, metodologicamente, pode seguir vários caminhos. O próprio Jailson já apresentou. Eu só vou agora linkar o que ele apresentou a essa lógica de raciocínio indutivo, dedutivo e abdutivo. Então, pela dedução, a gente tem a possibilidade da aplicação de soluções conhecidas em problemas novos. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está pegando a teoria, conhecimentos já conhecidos, soluções já conhecidas, e trazendo para a solução de problemas novos, né, no campo da prática aqui. Pela indução, a gente tem a possibilidade de construção de novos conhecimentos com vistas à utilização a partir da observação da prática. Então, vamos pensar aqui algumas coisas. Deixa eu pontuar. Com vistas à utilização, eu estou usando aí, e aí eu estou me baseando muito no Stokes, né, que ele escreveu o quadrante de Pasteur. Depois vocês, quem não conhecer, seria interessante dar uma lida nesse material, que é um material muito interessante, que ele tenta desconstruir um pouquinho a ideia de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Nessa ideia de pesquisa básica e pesquisa aplicada, a gente está falando que pesquisa básica ela não tem a intenção de uso. E não é verdade, tanto que ele usa o quadrante de Pasteur, como Pasteur sendo o representante desse quadrante, em que ele tinha tanto a intenção de compreender os fenômenos,
quanto de, com essa compreensão, usar essa informação para solucionar problemas. Então, ele tinha que se voltar a questões mais básicas no conhecimento, mas sem ser oposto à ideia de aplicação. Tá? Então, até a indução talvez fosse mais difícil de observar dentro daquele diagrama, né, de trazer da prática. Ou seja, você está falando o seguinte, Gustavo, você está dizendo que um artigo tecnológico ele pode seguir o caminho da teorização? Eu acho que sim, né? Mas desde que a gente não perca de vista a utilização. Se eu estiver teorizando, porque eu não tenho ainda a compreensão desse fenômeno, e aí, com essa compreensão, eu passo a ter informação suficiente para buscar ou propor soluções, eu acho que isso também é um artigo tecnológico, tá? E, por fim, e especialmente, pela abdução, na busca de novas soluções. Aí o Jailson falou também, né? Tanto para problemas conhecidos, quanto para problemas novos. Então, vamos lá. A abdução, então, seria essa de você buscar novas soluções para problemas ou novos ou conhecidos. Então, a gente tem aqui uma interface muito grande, né? Pensando aqui, esse triângulo aqui, como vermelho, como a prática, e este verde, sei lá que cor é essa, como a teoria, né? Eu acho que a abdução, ela está considerando um aspecto no meio termo aqui. Eu nem vou trazer da prática para teorizar, nem vou trazer da teoria para aplicar, né? Eu estou fazendo um pouco dos dois, ok? Essa foi aí a minha tentativa de reflexão nesse sentido. Então, finalmente, o artigo tecnológico, né? Já que a gente estava falando muito aí sobre método, vamos falar um pouquinho agora sobre o artigo tecnológico em si. Eu fiz um estudo bibliométrico, selecionei alguns periódicos que se declaram periódicos orientados ao praticante e comparei eles, em média, com a mesma quantidade, eu acho que eram 9 periódicos de um lado, eu peguei 9 periódicos também, que seriam os top JCR, né, na nossa área. E aí eu fui comparando alguns critérios, que são esses que estão aqui. Era a autoria, número de páginas, quantidade de referências e quantidade de citações. E aí, em termos de autoria, eu olhava a afiliação dos autores. Então, se a afiliação era acadêmica ou se era uma afiliação empresarial, organizacional, né? Não acadêmica. Vamos botar acadêmica ou não acadêmica. E aí eu consegui com esses dados chegar a essas conclusões, né? Que os journals orientados ao praticante têm índice de autoria acadêmica menor do que os tradicionais, que os journals orientados aos praticantes, eles têm média de página menor do que os tradicionais, eles têm média de referências menor do que os tradicionais, e eles têm média de citação menor do que os tradicionais. Então, a gente poderia dizer que autoria acadêmica, muitas páginas, muitas referências e muitas citações fazem parte de um sistema de reputação acadêmico. E autoria não acadêmica, quantidade de páginas menor, quantidade menor de referências e quantidade menor de citação, geraria aí uma reputação profissional. Tá? E eu vou mostrar para vocês os dados que permitiram fazer aquelas conclusões. Né? Aqui está por siglas, porque senão ficaria enorme, né? Mas eu vou tentar lembrar aqui quais são eles. Aqui é a Harvard Business Review, aqui é Sloan, né? O MIT Sloan. Aqui é o Organizational Dynamics, esse é o Interfaces, esse é o Business Horizons, Long Range Planning, California Management, Strategic Management Review e Academy of Management Perspectives.
que se declara aquele que trata de problemas de ordem prática. E aqui a gente tem a média dos tradicionais. Eu não deixei separado porque eu quis trabalhar com a média mesmo, só para a gente poder comparar. O foco de análise seriam os orientados aos praticantes. Então, só para contar aqui, 3, 6, 9. Então, são 9 mesmo. E aí, observem, né? Autoria acadêmica. 60% é de acadêmicos que escrevem na Harvard Business Review. MIT 85, 91, 75. E quando a gente olha a média dos tradicionais, parece até índice de Black Belt, né? De 6 Sigma aqui, né? Então, os tradicionais é 99,7% da autoria é de acadêmicos. Então, a gente vê que, de fato, alguns mantêm índices altos aqui, né, de academicismo aí na autoria, mas a gente começa a perceber alguns que têm já uma participação grande de autores não acadêmicos. O número de páginas também é bastante interessante, né? A gente tem aqui a média de 23,5 páginas nas tradicionais, e a gente vai tendo aí números muito menores quando a gente olha para esses journals orientados aos praticantes, né? Chegando aqui ao MIT, por exemplo, com média um pouco abaixo de 7, a Harvard Business com média abaixo de 10, enfim. Esse aqui é bastante interessante, a Harvard Business Review, ela não tem nenhum artigo com referências, né? Eles aboliram as referências, mas ainda assim, quando a gente olha a média das tradicionais, chega a quase 100, né, referências em média por artigo publicado, e a gente vai tendo aqui valores bem menores, né, 12,9, 19, 27, 81, por aí vai, né? E a de citações. Então, a gente tem aqui quase 23,4 citações por os artigos, na verdade, quantas citações os artigos recebem, né? Então, em média, os artigos tradicionais desses top journal, eles recebem 23,4 citações, e a gente vai tendo números bem mais baixos quando a gente está falando em artigos orientados aos praticantes, por questões óbvias, né? Se a gente tem aqueles sistemas separados, como eu mostrei anteriormente, talvez para esses acadêmicos tradicionais referenciarem esses journals orientados aos praticantes seja demérito, né? Seja descrédito. Então, talvez esses aqui sejam evitados por aqueles que buscam um reconhecimento no sistema de reputação acadêmica. Então, vamos lá. Algumas... eu não quis... Eu até tinha pensado assim, fazer um hashtag dicas, né? Fica a dica, mas eu me controlei um pouco e não fiz isso. Mas no vídeo aqui eu vou falar, tá? Então, são as dicas, né? Então, primeiro, é importante definir o journal antes de começar a escrever o artigo. Por quê? Observem. Você vai escrever um artigo tecnológico, orientado ao praticante. E vamos dizer que você pode considerar esses 9 journals aqui. Gente, para cada um desses, vocês devem pensar uma escrita diferente, né? Esses números aqui mostram isso, né? Óbvio que o escopo da revista vai mostrar muito mais, mas esses números aqui já mostram isso para a gente. Então, é interessante que eu já comece a escrever pensando para onde eu quero encaminhar essa publicação. Então, defina o seu target antes de começar a escrever o artigo. Mas, contextualize, essa é uma questão muito curiosa. Quando a gente pega a descrição, né, desse raciocínio abdutivo, a gente tem o seguinte: as conclusões são explicações possíveis para um fato observado à luz do conhecimento disponível. Bom, então o que eu devo buscar como contexto para mim são fatos, né? Pelo menos isso me parece bastante lógico. Por que eu vou ficar preso a contextualizar sobre o que já foi produzido, o que fulano fala, quais são as bases conceituais que suportam aquele conhecimento, e não buscar dados e fatos? Por que eu não vou buscar, por exemplo,
no valor econômico, informações da economia brasileira ou mundial para contextualizar o problema econômico que as empresas estão tendo que enfrentar durante a pandemia. Me parece muito melhor eu fazer isso do que eu tentar olhar para o que já se falou sobre momentos de crise econômica no passado. Quem já tratou sobre isso? Não estou dizendo para não fazer isso, mas na minha contextualização, na apresentação do meu documento final, me parece que se eu valorizo esses dados e os fatos recentes publicados em mídia de circulação diária, semanal, mensal, eu estou sendo muito mais ágil do que buscar informações que passaram por um processo editorial científico, que a gente conhece e leva anos, às vezes, né? Então, enfim, eu sempre sugiro que vocês contextualizem buscando fatos e dados. Eu fiz recentemente um estudo bibliométrico, numa apresentação também que eu fiz, e caberia isso lá, sobre Covid-19. Porque se eu fosse pesquisar coronavírus existe há muito tempo. A Covid-19, ela surgiu com este novo coronavírus. E, gente, na Web of Science, que é uma base que tem um alto rigor, né, de seleção dos journals, tinha quase 25 mil artigos publicados com o termo Covid-19. E isso porque eu não quis avançar e pesquisar outros termos também associados, como SARS-CoV, né, que seria a nomenclatura desse novo coronavírus, e por aí vai. Então, observem, em um ano, o quanto foi produzido e publicado por conta da emergência desse fato. Eu vou contextualizar, se eu quiser escrever sobre a Covid-19 e os impactos dela, eu vou contextualizar buscando referências acadêmicas, ou eu vou buscar referências, números jornalísticos. Eu acho que os números jornalísticos vão falar muito mais, né, para contextualizar o problema, não é para interpretar esse problema. Talvez até ajudem também. Para interpretar, continua tendo a base científica, óbvio, tá? Outra dica, se liberte do estilo acadêmico tradicional. Ou seja, volta até para o slide anterior. Por que a gente vai buscar a justificativa teórica para desenvolver um trabalho? Porque a gente está acostumado com isso, porque esse é o nosso paradigma, porque esse é o nosso padrão. Então, eu sugiro que a gente tente se libertar um pouco desse estilo acadêmico tradicional. E isso envolve... Eu só quero ver... acho que o próximo slide vai falar isso. Então, deixa eu passar logo para ele. Isso envolve... Eu vou escrever um título e eu vou falar análise fatorial das variáveis x e y no tratamento, na solução de problemas econômicos. Cara, a gente está falando com acadêmico se eu escrever um título assim, né? Agora, se eu falo especificamente sobre o que o meu artigo resolve no meu título, aí eu me torno muito mais atraente aos leitores. E mais, por que eu vou manter um padrão? Para a academia, o padrão IRMD, né? Introdução, IMDR. Como é, gente? IMRD. Introdução, método, resultados e discussão, né? Então, esse modelo que a gente sempre segue para escrever artigo científico, por que eu vou mantê-lo num artigo que eu quero que o meu leitor seja além do leitor acadêmico? Eu tenho que pensar em títulos que tenham significado. Introdução vale para qualquer artigo que eu escreva. Agora, o que trata a introdução? Aí eu posso dar um título do que trata a minha introdução, que é um título com significado, né? E aí todos os demais, né, títulos do meu documento, ele pode fugir aquele padrão acadêmico tradicional. Use estilo jornalístico para escrever. E aí, quando eu começo a falar em escrever no estilo jornalístico, você vai dizer assim, pô, Gustavo, mas aí agora a gente também vai ter que desenvolver as competências jornalísticas para poder escrever um artigo tecnológico. Eu acho que são dois caminhos. Ou a gente desenvolve realmente essa competência,
ou a gente começa a pensar nas nossas instituições em ter a assessoria jornalística, né? Então, depois que eu terminar meu projeto de pesquisa, que eu já fiz ele pensando na relevância prática, desde o início, eu aí sento com um jornalista que ele vai me perguntar e ele vai reescrever o que eu falo, pensando numa audiência mais ampla do que a audiência acadêmica. E outra questão vai direto ao ponto. Você não precisa enrolar. A gente viu lá que a quantidade de páginas ela reduz muito quando a gente começa a falar em journals orientados aos praticantes. Então, vamos direto ao ponto. Fala dá logo o seu recado e pronto. Mas, antes de submeter, pense, qual é a novidade do seu trabalho? Né? O Jailson começou a colocar essas questões para vocês também no finalzinho da fala dele. O que você está trazendo de novo para a comunidade científica? Porque, para mim, gente, só vale publicar se tiver algo de novo a ser comunicado. Se não tem por que publicar. Mas, qual o nível de generalização possível? A tecnologia que você desenvolveu, que você está relatando no seu artigo, ela só vale para selecionar a laranja pelos tamanhos? Ou ela pode ser generalizada para mais outros aspectos? Se for algo muito específico, me parece que é um trabalho de consultoria e não uma publicação de artigo tecnológico. E, por fim, né, qual o valor dos achados e como isso pode gerar benefícios tangíveis que podem ser aprendidos por outros, né? Então, essas seriam as questões que você teria que se fazer antes de submeter o seu trabalho. E pense que a resposta a isso deve, inclusive, compor a sua carta, né, a sua cover letter, a carta de apresentação que você faz ao editor. Com esse slide, eu termino a minha apresentação. Muito bom, Gustavo, muito legal mesmo sua apresentação. Os desafios que a gente coloca assim, são ótimos, né? Faz a gente refletir. Eu acho que a sua reflexão foi muito interessante. Gustavo, mais uma vez, quero te agradecer, né, por estar aqui hoje conosco. Norá, brigadão, tchau, tchau, boa noite. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada. Parabéns aí mais uma vez.